Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja muito bem-vindo. Vamos continuando aqui com a leitura do Evangelho como me foi revelado, as visões de Maria Valtorta. Os catequeses de Jesus e de Maria, de Nossa Senhora, que vem esclarecendo muita coisa para nós, vem nos ensinando muita coisa. Hoje ainda estamos no começo ainda do volume 1, e agora o capítulo 12, sob o título José escolhido como esposo da Virgem. Então vamos ver aqui o que Maria Valtorta viu lá e ela quer nos transcrever aqui para que a gente possa entender, conhecer um pouco mais. É uma visão do dia 4 de setembro de 1944. Vejo um rico salão lindamente pavimentado com cortinas, tapetes e móveis entalhados. Deve ainda ser também essa uma parte do templo, porque vejo sacerdotes, entre os quais Zacarias, e muitos homens de várias idades, ou seja, de 20 a 50 anos, mais ou menos. Eles estão falando animadamente uns com os outros em voz baixa. Parecem estar ansiosos por alguma coisa, que eu ainda não sei o que seja. Todos estão com roupas novas, ou pelo menos lavadas há pouco, como se estivessem preparados para uma festa. Muitos tiram o véu que lhes estava cobrindo a cabeça, mas outros ficaram cobertos, especialmente os anciãos. O jovem prefere ficar com as cabeças descobertas, uns ostentando suas cabeleiras loiro-escuras, outros as cor de amoras, alguns as bem escuras, e vejo uma de cor vermelho cobre. A maior parte dos jovens tem os cabelos cortados curtos, mas há também os de longas cabeleiras que descem até os ombros. Parece que eles não se conhecem uns aos outros, pois vejo como estão se observando mútua e curiosamente. Mas devem ser parentes entre si, porque pode-se notar que há um pensamento que está preocupando a todos. A um canto estou vendo José. Ele está falando com um velhinho ainda robusto. José deve ter seus 30 anos. É um belo homem de cabelos curtos e um tanto crespos, de cor castanho escuro, como sua barba e seu bigode, que formam um sombreado, pondo em relevo o queixo, subindo pelas faces, que são moreno-avermelhadas, não oliváceas, como costumam ser os homens morenos. Ele tem os olhos escuros, bons e profundos, muito sérios e parecendo até um pouco tristes. Mas, quando ele sorri, como está fazendo agora, seus olhos se tornam alegres e joviais. José está todo vestido de um marrom claro, muito simples, mas muito bem arrumado. Agora entra um grupo de jovens levitas, colocando-se entre a porta e uma longa e estreita mesa, que fica perto da parede. A porta ao meio da mesa fica aberta. Somente uma das cortinas desce até 20 centímetros do solo, cobrindo o vão da porta. A curiosidade aumenta, e ainda mais quando uma mão afasta a cortina para dar passagem a um levita, que traz nos braços um feixe de ramos secos, sobre o qual foi colocado um ramo florido, com todo o cuidado. Em uma fina camada, as pétalas brancas das flores mal se recordam,
de sua primeira cor rosada, que ainda se pode ver no centro, tornando-se, porém, mais clara. À medida que se aproxima das extremidades das delicadas pétalas, o levita coloca o feixe de ramos sobre a mesa, com muito cuidado para não estragar o milagre daquele ramo florido que está em meio aos tantos ramos secos. Um murmúrio passa pelo salão. Os pescoços se espicham, os olhares se tornam mais atentos. Até Zacarias, com os sacerdotes que estão perto da porta, está querendo ver, mas não consegue. José, no seu canto, dá apenas uma olhada no feixe de ramos e, quando o interlocutor lhe diz algo, faz um gesto de negação, como se estivesse dizendo impossível, e sorri. Ouve-se um toque de trombeta do outro lado da cortina. Todos se calam e se colocam em ordem com o rosto virado para a saída, que agora está completamente aberta, com a cortina deslizada pelas argolas. Entra o sumo pontífice rodeado por outros anciãos. Todos se inclinam profundamente. O pontífice vai até a sua mesa, falando assim: Homens da estirpe de Davi, que aqui vos reunistes, em obediência a uma ordem minha, escutai. O Senhor falou, louvores sejam dados a ele. De sua glória desceu um raio, e um sol de primavera deu vida a um ramo seco, que floresceu milagrosamente, enquanto nenhum outro ramo da terra está hoje florido. No último dia das essênias, quando ainda não se derreteu a neve que saiu sobre a montanha de Judá, sendo a única candura que existe entre Sião e Betânia. Deus falou dizendo-se pai e tutor da Virgem de Davi, que não tem nenhum outro senão ele para sua tutela. Santa menina, glória do templo e da estirpe, mereceu a palavra de Deus para ficar conhecendo o nome do esposo que agradou ao Eterno. Ele deve ser muito justo para ser o eleito do Senhor, como guarda da Virgem a ele tão querida. Por isso a nossa dor de perdê-la se atenua e cessa toda a nossa preocupação quanto ao seu destino de esposa. E ao que foi indicado por Deus, confiamos com toda segurança a Virgem, sobre a qual está a bênção de Deus e nossa. O nome do esposo é José de Jacó, de Belém, da tribo de Davi, carpinteiro em Nazaré da Galileia. José, vem para a frente. O sumo pontífice te ordena. Grande murmúrio, cabeças que se viram, olhos e mãos que acenam, explosões de desilusão e expressões de alívio. Alguém, especialmente entre os velhos, deve ter ficado alegre por não ter tido esta sorte. José, muito vermelho e embaraçado, vai para a frente. Está agora diante da mesa, em frente ao pontífice, que saúda com reverência. Vinde todos e olhai o nome escrito sobre o ramo. Apanhe cada um o seu próprio ramo para que se prove que não houve fraude. Os homens obedecem. Olham para o ramo que está delicadamente seguro pelo sumo sacerdote. Apanha cada um seu próprio ramo, e uns o despedaçam, outros o conservam. Todos observam José, a quem olhe e se cale, e outros que se felicitam. O velhinho com quem José conversava antes diz: Eu não te havia dito, José? Quem menos se sente seguro é o que vence a partida. Agora todos já passaram. O sumo sacerdote entrega a José o ramo florido e depois põe-lhe a mão sobre o ombro, dizendo: A esposa que Deus te dá não é rica, tu bem a sabes, mas possui todas as virtudes. Procura ser sempre mais digno dela. Não há em Israel outra flor de tão rara beleza e pureza. Agora sai,
todos vós ficando apenas José. Tu, Zacarias, como seu parente, conduz a esposa até aqui. Todos saem, menos o sumo sacerdote José. A cortina torna a ser baixada sobre a saída. José, todo humilde, está junto ao majestoso sacerdote. Há um momento de silêncio e depois o sacerdote lhe diz: Maria precisa dizer-te um voto seu. Procuras ajudar a timidez dela. Sejas bom para com ela. Porei a minha virilidade a seu serviço e nenhum sacrifício por ela me será pesado. Fica certo disso. Maria entra com Zacarias e Ana de Fanuel. Vem, Maria, diz o pontífice. Eis o esposo que Deus te destinou. É José de Nazaré. Voltarás, pois, para a tua cidade. Agora eu vos deixo. Deus vos dê a sua bênção. O Senhor vos guarde e abençoe, mostrando-vos a sua face e tendo sempre piedade de vós. Que ele volte para vós o seu rosto e vos dê a paz. Zacarias sai, acompanhando o pontífice. Ana se congratula com o esposo e depois também sai. Os dois noivos ficam um em frente ao outro. Maria, com o rosto vermelho, está de cabeça inclinada. José, também ruborizado, a observa, procurando as primeiras palavras para dizer. Finalmente, um sorriso ilumina-lhe o rosto. Ele diz: Eu te saúdo, Maria. Eu te vi menina de poucos dias. Era amigo de teu pai. E tenho um sobrinho, filho do meu irmão Alfeu, que era muito amigo de tua mãe. Seu pequeno amigo, que hoje não tem mais do que 18 anos. Agora, quando ainda não tinha ainda nascido, era como um homenzinho e alegrava as horas tristes de tua mãe, que pequena, que o amava muito. Não, tu não o conheces, porque vieste para aqui ainda pequena. Mas em Nazaré todos te querem bem. Pensam na pequena Maria e falam nela. Na pequena Maria do Joaquim, cujo nascimento foi o milagre do Senhor, que fez com que uma estéril florescesse. Eu me lembro daquela tarde em que nasceste. Todos nós lembramos dela pelo prodígio acontecido de uma grande chuva que veio salvar os campos, e de um violento temporal, no qual os raios não destroçaram nem mesmo um caule de érida selvagem, e que terminou com um arco-íris tão surpreendente que ninguém jamais viu outro maior, nem mais bonito. E depois, quem não se lembra da alegria de Joaquim? Ele te levava por toda parte, mostrando-te aos vizinhos, como se fosse uma flor vinda do céu. Ele te admirava e queria que todos te admirassem. O velho pai era feliz e morreu falando de sua Maria, tão bela, tão boa, e de suas palavras tão cheias de graça e sabedoria. Ele tinha razão de te admirar e de dizer que não existe outra mais bela do que tu. E tua mãe? Ela enchia com o seu canto o lugar onde era a tua casa, e parecia uma cotovia na primavera, quando te levava em suas entranhas, e mais tarde, quando te amamentava. Fui eu que fiz o teu berço, um bercinho todo entalhado, com rosas, porque assim a mãe tua quis. Talvez ela ainda esteja na casa que está fechada. Eu estou velho, Maria. Quando nascestes, eu já estava fazendo os meus primeiros trabalhos. Já fazia alguma coisa. Quem me teria dito que eu haveria de ter-te como esposa? Talvez os teus tivessem morrido mais alegres, pois eles eram meus amigos. Eu sepultei o teu pai, chorando com um coração sincero, porque ele foi para mim um bom mestre na vida. Maria vai erguendo devagarinho seu rosto, reanimando-se sempre mais, ouvindo que José lhe fala assim. E quando ele se refere ao berço, ela sorri livremente, levemente,
E quando José lhe fala do pai, ela lhe estende a mão e diz: Obrigada, José. Um agradecimento tímido e suave. José toma a mãozinha de Jasmim entre as suas mãos curtas e fortes de carpinteiro e a acaricia com um afeto que quer encorajar sempre mais. Talvez espere por outras palavras, mas Maria se cala de novo. Então é ele que retoma a palavra. A casa, como sabes, está intocada, menos naquela parte que foi demolida por ordem do cônsul, transformando um atalho numa estrada para as carruagens de Roma. Mas o campo está um pouco descuidado, aquela parte que ficou para ti, porque tu sabes, a doença do pai fez que se gastasse muito do que era teu. Já são mais de 3 primaveras que as árvores e as videiras não vêm a tesoura do hortelão. A terra está inculta e dura, mas as árvores que te viram pequenina estão lá ainda, e se tu me permites, eu vou cuidar logo delas. Obrigada, José, mas tu já estás trabalhando. Trabalharei no teu pomar nas primeiras e nas últimas horas do dia. Agora os dias estão alongando-se cada vez mais. Na primavera quero que tudo esteja em ordem para a tua alegria. Olha, este é um ramo da amendoeira que está à frente da casa. Eu quis apanhar este. Há entradas por toda parte da sebe arruinada, mas agora eu a consertarei e a farei ficar mais forte e sólida. Eu quis apanhar este ramo, pensando que se fosse o escolhido. Não o esperava, porque sou narizeu e só obedeci por ser ordem do sacerdote, não por ser, não por desejar as núpcias. Como eu já ia dizendo, pensei que teria tido prazer em ter uma flor do teu jardim. Ei-la aqui, Maria. Com ela te dou o meu coração, que, como esta flor, floresceu até agora para o Senhor, florescendo agora para ti, minha esposa. Maria pega o ramo, está comovida e olha para José com um rosto sempre mais tranquilo e radiante. Sente segura com ele. Por isso, quando ele lhe disse: Eu sou nazireu, o rosto de Maria se iluminou e ela se encheu de coragem. Eu também sou toda de Deus, José. Não sei se o sumo sacerdote te disse. Ele só me disse que és boa e pura, que me irás falar de um voto e que eu seja bom para contigo. Fala, Maria. O teu José quer te fazer feliz em todos os teus desejos. Eu não te amo com a carne, eu te amo com o meu espírito, ó santa menina a mim dada por Deus. Vê em mim, Maria, um pai e um irmão, mais do que um esposo. Como em um pai, confia, e como a um irmão, tranquiliza-te. Depois a minha infância, eu me consagrei ao Senhor. Eu sei que em Israel não se faz isso, mas eu ouvia uma voz que me pedia a minha virgindade como um sacrifício de amor pela vinda do Messias. Faz tanto tempo que Israel o está esperando. Por este motivo, não é demais renunciar à alegria de ser mãe. José olha para ela fixamente, como se quisesse ler o seu coração, e depois lhe pega as 2 mãozinhas, que ainda estão com o ramo florido entre os dedos, e diz: Eu também unirei o meu sacrifício ao teu, e amaremos tanto ao Eterno com a nossa castidade, que ele haverá de dar-nos o Salvador mais depressa à terra, permitindo-nos ver a sua luz brilhar no mundo. Vem, Maria, vamos andar na frente de sua casa, e juremos que nos haveremos de amar como anjos se amam uns aos outros. Depois eu irei a Nazaré, preparar tudo para ti na tua casa, se achardes bom ires para lá, ou então em outro lugar que preferires.
Na minha casa havia uma gruta, lá no fundo. Ainda existe? Ainda existe, mas não é mais tua. Mas eu farei uma para ti, onde sentirás um ar fresco, que te porás à vontade nas horas quentes do dia. Eu a farei o mais possível igual a outra. Diz-me uma coisa: quem gostaria de ter contigo? Quem gostaria de ter contigo? Ninguém. Eu não tenho medo. A mãe do Alfeu, que sempre costuma vir estar comigo, me fará um pouco de companhia de dia. De noite prefiro ficar sozinha. Nada me pode acontecer de mal. Além disso, eu agora estarei lá. Quando devo vir te buscar? Quando quiseres, José. Então virei logo que a casa esteja em ordem. Não vou tocar em nada. Quero que encontres tudo como tua mãe a deixou. Mas quero que ela esteja cheia de sol e bem limpa, para receber-te sem tristeza. Vem, Maria. Vamos dizer ao Altíssimo que o bendizemos. Não vejo mais nada, mas fica em meu coração o sentido da segurança que Maria está experimentando. Que belíssima cena narrada por Valtorta. Aqui vou ler uma nota de rodapé que tem a respeito do Nazireu. Nazireu ou Nazarita ou Nariz era a consagração ao Senhor com o voto de nazireado ou nazireato ou nazirato, que vem ilustrada tem uma passagem de Números. O voto de nazirado, de nazir, afastado, diferente dos outros, era um voto temporário ou perpétuo da abstinência em honra a Deus. Exigia 3 coisas: a abstenção de qualquer bebida alcoólica, não cortar o cabelo, evitar o contato com os mortos. Além de José, esposo de Maria Santíssima, encontraremos outros nazireus, como também vai ter outras passagens aqui do livro de Valtorta, outros trechos onde vai falar de nazireus. Aqui vai estar falando que um deles era São Tomé. Será também recordado, também numa outra passagem que a gente vai ver mais para frente, a respeito dos nazireus. E Sansão era um nazireu na época dele. Então, assim, em resumo, o nazireu era uma pessoa que se consagrava a Deus, fazia votos de castidade e de outras coisas mais de pureza para com Deus, voto com Deus. Então, Deus não poderia ter providenciado uma pessoa melhor do que José para ser o esposo de Maria. Então, ela havia feito o voto também de ser casta, de ser pura, abrindo mão, porque para as mulheres judias era um privilégio ser mãe. As que não eram, que eram estéreis, eram consideradas como se fossem, tivessem, né, ali um repúdio de Deus, né, na cultura judaica, a cultura da época deles. E tanto é que, né, Ana queria muito ser mãe, né? Isabel também foi mãe tardia, né? Então Deus tem os propósitos dele, mas a infertilidade, a esterilidade para a mulher naquela cultura era muito triste, ela era desprezada. Se a mulher já era desprezada por ser mulher, quando quando ela não tinha filhos, quando ela era estéril, era pior ainda. Então Maria abria mão de ser mãe por amor a Deus, para pedir, né, com esse voto de pureza, castidade, para que apressasse a vinda do Messias. Mal sabia ela que ela seria a própria, né, que receberia. Mas ela havia feito esse voto desde, né, lembra desde lá, quando ela se lembra de pessoa, né, bem de criancinha, ela já tinha feito esse voto. Ela, na verdade, já tinha feito esse voto lá na eternidade, né, junto com Deus. Mas ali, né, na sua infância, ela lembra-se, né, ela foi relatando lá no que a gente leu nos capítulos passados, quando ela confidencia isso para o sacerdote, ela foi relembrando o momento em que ela havia se consagrado. Então, aqui ela encontra, né, Deus providencia para ela um esposo que também é um consagrado, que também é um virgem, que também é um casto. Então, por isso que São José é conhecido, é reverenciado, é venerado como o santo da castidade, como o santo da pureza. Ele é o casto, né? Ele é o casto. Então, uma casta
casa-se com um casto. É ali uma união de pureza, um casamento de pureza mesmo. Para que acontecesse, para que o plano de Deus realmente fosse... Deus é perfeito em tudo que ele faz. Ele não faz nada para ver o resultado depois. Tudo que Deus faz, ele já sabe de todos os resultados. E ele vai providenciando as coisas de acordo com o que ele quer. E vai dispondo as circunstâncias. E as criaturas têm, com a graça de Deus, né, vão correspondendo. E Maria correspondeu perfeitamente ao projeto, ao desígnio de Deus para a sua vida, que era mais do que um projeto de vida, era um projeto de eternidade, era um projeto de todo o gênero humano, era um projeto de salvação de todo o gênero humano. E José veio para selar esse projeto de Deus, de ser essa família de Nazaré, essa família pura, onde receberia ali o próprio Deus naquela família. Então, maravilhoso isso aqui. E nesse trecho não vem nenhum ensinamento. Nós vamos adentrar agora na narração do casamento, né, da Santíssima Virgem com José, que é instruído pela sabedoria para tornar-se o guardião do mistério, que é o capítulo 13 desse volume 1. Esse capítulo 13 ele foi feita a narração no dia 5 de setembro de 1944. Como está bela Maria entre suas amigas e mestras festivas, com as suas vestes de esposa. No meio delas está também Isabel, toda vestida com um linho alvíssimo, tão macio e fino, que parece seda preciosa. Um cinturão feito de ouro e prata, trabalhado a burril, e formado por medalhões presos a um outro por correntinhas. Cada medalhão é um bordado feito com fios de ouro, entremeados com os de prata, que o tempo já poliu. O cinturão cinge a fina cintura de Maria, e talvez porque ele fica muito folgado para ela, pois ela é ainda muito jovem. Está pendurado na frente com os 3 últimos medalhões da ponta, descendo por entre as pregas do vestido, que é bastante amplo, e que ela vai arrastando um pouco, por ser comprido demais. Nos pés tem sandálias feitas de uma pele muito branca, com fivelas de prata. Ao pescoço, o vestido está ajustado por meio de uma correntinha, com rosetas de ouro e filigramas de prata, que reproduzem em ponto pequeno a figura do cinturão e passa pelos ilhotes que estão no amplo decote, reunindo suas margens em várias dobras e formando um belo adorno. O pescoço de Maria sobressai daquela alvura cheia de dobras, com a beleza de um caule envolto em uma gaze preciosa, e parece ficar ainda mais delgado e branco. Um caule de lírio que termina no rosto lirial, que tornou-se ainda mais pálido e puro pela emoção. Um rosto de hóstia puríssima. Seus cabelos já não estão mais caídos sobre os ombros. Estão graciosamente dispostos em um laço com tranças, que alguns grampos de prata brunida, todos feitos em bordado de filigrana no ponto mais alto, conservam os cabelos em seu lugar. O véu materno está pousado sobre estas tranças e recai em graciosas dobras até debaixo da lâmina preciosa, que está cingindo a branquíssima fronte. Ele não desce até a cintura, porque Maria não é alta como era sua mãe, e nela o véu passa abaixo dos quadris, enquanto que em Ana chegava só até a cintura. Maria não tem nada nas mãos. Tem bracelete nos pulsos, mas seus pulsos são tão finos que os pesados braceletes maternos caem até o dorso das mãos, e se Maria sacudisse, eles cairiam no chão. As companheiras a estão contemplando de todos os lados e a admiram. Fazem um alegre chiliar de passarinhos com os seus pedidos e palavras de admiração. São de tua mãe? Antigos, não é? Que bonita, Sara, esta cintura. E este véu, Susana, olha-os fino.
E olha este lírios tecido nele. Deixa-me ver as pulseiras, Maria. Eram da tua mãe? Ela as usou, mas eram da mãe de Joaquim, meu pai. Ó, vê só, trazem o selo de Salomão, entremeado com finos raminhos de palmeira e de oliveira, e entre eles há lírios e rosas. Ó, quem terá feito um trabalho tão minucioso e perfeito? São da casa de Davi, explica Maria. São usados há séculos pelas mulheres da estirpe que se tornam esposas e ficam de herança para a herdeira. Certo, pois tu és uma filha herdeira. Trouxeram-te tudo de Nazaré? Não. Quando minha mãe morreu, minha prima levou um enxoval para sua casa, a fim de conservá-lo melhor. E agora o trouxe para mim. Onde está? Onde? Mostra-o às amigas. Maria não sabe como fazer. Ela gostaria de ser cortês, mas gostaria também de não ficar tirando do lugar todas as peças do vestuário, colocadas em 3 pesados baús. Em sua ajuda intervém uma mestra. O esposo está para chegar. Não é tempo de fazer confusão. Deixai-a estar quieta, que a estáis cansando, e ide também vós, preparar-vos. O enxame de tagarela se afasta, um pouco amuado. Maria pode então ouvir em paz suas mestras, que lhe dizem palavras de louvor e de bênção. Isabel também se aproxima. E estando Maria comovida e chorando, porque Ana de Fanuel, beijando-a com um afeto verdadeiramente materno, a chamou de filha, Isabel lhe diz: Maria, tua mãe não está aqui. O espírito dela está exultante junto ao teu. E olha bem as coisas que tu estás usando, te fazem sentir as carícias dela de novo. Nelas pode sentir ainda o sabor dos beijos dela. Faz muitos anos, no dia em que vieste ao templo, ela me disse: preparai para ela as vestes e enxoval de esposa, porque quero ser sempre eu quem há de fiar os fios e fazer-lhe as vestes de esposa, para não estar ausente no dia da alegria dela. E sabes de mais uma coisa? Nos últimos tempos, quando eu a acompanhava, todas as tardes ela queria acariciar as tuas primeiras vestes e essas que estás agora vestindo, e dizia: aqui estou sentindo o cheiro de jasmim da minha pequenina, e aqui eu quero que ela sinta o beijo da sua mamãe. Quantos beijos ela deu neste véu, que te estás sombreando a fronte. Há nele mais beijos do que fios. E quando vestirdes as roupas por ela tecidas, pensa um pouco que mais do que os fios, o que as formou foi o amor de sua mãe. E daquelas colares, mesmo em horas penosas, elas foram guardadas por teu pai para ti, a fim de tornar-te bela como há de ser uma princesa do sangue de Davi, nesta hora. Alegra-te, pois, Maria, porque não estás órfão. Os teus os teus estão contigo, e tens um esposo que para ti é pai e mãe, de tão perfeito que é. Oh, sim, é verdade. É certo que dele não posso queixar-me. Em menos de 2 meses veio 2 vezes, e hoje vem pela terceira, desfiando chuva e ventania, para vir ouvir as minhas ordens. Pensa só, as minhas ordens. Eu que sou uma pobre mulher, e bem mais nova do que ele. Ele nunca me negou nada. Pelo contrário, nem espera que eu lhe peça. Parece que um anjo lhe diz o que eu desejo e ele o diz, antes que eu fale. Na última vez ele disse: Maria, acho que preferes estar na casa de teus pais. Porque uma vez que és filha herdeira, tu podes fazer isso, quando o desejares. Eu irei para a tua casa, só para guardar a cerimônia. Irás ficar 1 semana na casa do Alfeu, meu irmão. Maria já te ama muito. E na tarde das núpcias partirá de lá o cortejo, que te acompanhará até a tua casa. Não é ser gentil?
não se importou nem mesmo que ele podia estar fazendo com que o povo ficasse falando que ele nem tem uma casa que me agrade. Para mim, só será sempre bem aceita uma casa, se ele estiver nela, pois ele é tão bom. Mas, com certeza, prefiro, na verdade, a minha casa, por causa das lembranças. Oh, como José é bom! Que é que ele falou do teu voto? Ainda não me disseste nada. Mas não fez nenhuma oposição. Pelo contrário, ao saber de minhas razões, disse: eu vou unir o meu sacrifício ao teu. É um jovem santo, diz Ana de Fanuel. A essa altura, o jovem santo vem entrando acompanhado por Zacarias. Está literalmente esplêndido, todo em amarelo ouro, e até parece tratar-se de algum soberano do Oriente. Um esplêndido cinturão segura por baixo a bolsa e o punhal. A bolsa feita de marroquim, bordado em ouro, e o punhal numa bainha também de marroquim, com frisos de ouro. Tem na cabeça um turbante que é a cobertura de costume, como se vê ainda em certos povos da África, como os beduínos, preso por um cordão precioso, em tênue fio de ouro, ao qual estão atados pequenos maços de mirto. Ele está como um manto novo, cheio de franjas, o que lhe dá um ar majestoso, e está fulgurante de alegria. Nas mãos traz ainda pequenos maços de mirto florido. A paz esteja contigo, minha esposa, ele saúda. A paz esteja com todos. E depois de ter recebido a saudação de resposta, diz: eu ouvi a tua alegria no dia em que te dei aquele ramo do teu jardim. Pensei agora em trazer-te mirto, apanhado perto da gruta de que tanto gostas. Queria trazer-te as rosas, já que estão abrindo as primeiras flores em frente à tua casa. Mas as rosas duram pouco e com tantos dias de viagem. Eu teria chegado aqui só com os espinhos. A ti, querida, só quero oferecer rosas, atapetando os caminhos de flores delicadas e perfumosas, para que sobre elas possas pôr os teus pés, para que não encontre nenhuma sujeira ou aspereza. Agradeço a ti, bom homem. Como conseguistes que ele chegasse até aqui tão viçoso e bonito? Eu amarrei um vaso na sela e dentro dele pus os ramos, com as flores ainda em botão. E pelo caminho as flores foram se abrindo, e aqui estão elas, Maria. Que a tua fronte se engrinalde de pureza, que é o símbolo da esposa, mas que nunca será igual à pureza que tens no coração. Isabel e as mestras enfeitam Maria com a pequena grinalda de flores que se formou, ao fixarem no lindo arco os ramalhetes cândidos de mirto, e vão entremeando pequenas rosas brancas que estão num vaso posto sobre um baú. Maria se esforça para apanhar o seu amplo manto branco e colocá-lo, puxado sobre os ombros, mas o esposo a precede no gesto e a ajuda a fixar, com duas fivelas de prata, o amplo manto no alto dos ombros. As mestras arrumam as dobras com arte e amor. Está tudo pronto. Enquanto estão esperando por algo que não sei o que seja, diz José. Ele fala aproximando-se um pouco de Maria. Eu estava pensando agora mesmo no teu voto. Eu já te disse que quero partilhar dele contigo. Mas quanto mais nisso penso, tanto mais vou compreendendo que não basta o nazireato temporário, ainda que seja renovado muitas vezes. Eu te compreendi, Maria. Eu ainda não mereço a palavra da luz, mas dela o murmúrio já está chegando aos meus ouvidos. É isto que está levando a entender o teu segredo, pelo menos em suas linhas mais expressivas. Eu sou um pobre ignorante, Maria. Sou um pobre operário. Não entendo de letras, nem possuo tesouros.
mas aos teus pés quero pôr o meu tesouro, para sempre. A minha castidade absoluta, para poder ser digno de estar ao teu lado, ó Virgem de Deus. Irmã esposa minha, jardim fechado, fonte selada, como diz o nosso avô, que talvez tenha até escrito o cântico, tendo-te à frente de teus olhos. Eu serei o guardião deste jardim de aromas, no qual se encontram as mais finas frutas e do qual jorra uma nascente de água viva, com ímpeto suave. A tua doçura, ó minha esposa, que com sua candura me conquistastes o espírito, ó toda bela. Bela mais do que uma aurora, sol que resplandece, porque teu coração resplandece. Ó toda cheia de amor, pelo teu Deus e pelo mundo ao qual queres dar o Salvador, com o teu sacrifício de mulher. Vem, amada minha. E a toma delicadamente pela mão, levando-a rumo à porta. Todos os outros os acompanham e do lado de fora se reúnem todas as companheiras da festa, todas de branco e com véus. Vão pelos pátios e pórticos, por entre a multidão que os observa, até chegarem a um ponto, que não é ainda o templo, mas parece quase um salão usado para o culto, pois aí se vêem lâmpadas e rolos de pergaminho, como nas sinagogas. Os dois esposos vão até a frente de uma estante semelhante a uma cátedra e lá se detêm. Os outros se colocam em ordem atrás deles. Ao fundo se aglomeram outros sacerdotes e os curiosos. O sumo sacerdote está entrando solenemente. Há um murmúrio entre os curiosos. É ele que vai celebrar o casamento? Sim, porque é de sangue real e sacerdotal. A esposa, flor de Davi, de Arão, é virgem no templo. O esposo é da tribo de Davi. O pontífice põe a mão direita da esposa na do esposo e os abençoa solenemente. Que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó esteja convosco. Que ele vos una e que se realize em vós uma bênção, dando-vos ele a sua paz e uma numerosa descendência, uma vida longa e uma morte feliz no seio de Abraão. Depois ele se retira, com a mesma solenidade que entrou. Fazem-se as promessas mútuas. Maria já é esposa de José. Todos saem e, sempre em perfeita ordem, vão até a sala onde é lavrado o contrato de núpcias, no qual se diz que Maria, filha herdeira de Joaquim, de Davi e de Ana, de Arão, entrega como dote ao seu esposo a sua casa com os seus bens, os enxovais e todos os outros bens que ela herdou de seu pai. Tudo terminou. Os esposos saem para o pátio e o atravessam, indo para a saída, que fica perto do quarteirão das mulheres que trabalham no templo. Um carro de boi bem cômodo e pesado está à espera deles. Sobre o carro está estendido um toldo de proteção, onde se encontram também os pesados baús de Maria. Despedidas, beijos, lágrimas, bênçãos, conselhos, recomendações, e depois Maria sobe com Isabel, colocando-se no centro do carro. Na frente estão José e Zacarias. Já tiraram os mantos de festa e todos se envolveram num grande manto escuro. O carro parte ao trote pesado de um cavalo grande e escuro. Os muros do templo vão ficando longe, depois também os da cidade, e vão chegando os campos novos e verdejantes, cheios de flores dos primeiros dias da primavera, com as plantações já crescidas. Há um bom palmo do chão, mostrando suas folhinhas leves que a brisa ligeira formam ondas, parecendo esmeraldas, soltando um cheiro mesclado das flores, dos pessegueiros e das macieiras, junto com o cheiro de trevos e do poejo selvagem. Maria está chorando baixinho, debaixo do seu véu,
e de vez em quando afasta a cortina do toldo para olhar mais uma vez o templo, que vai ficando sempre mais longe, e a cidade que ela está deixando para trás. A visão termina assim. Jesus diz: que é que diz o livro da sabedoria, cantando os louvores dela? Na sabedoria está, de fato, o espírito da inteligência, santo, único, múltiplice, sutil. E continua enumerando os dotes dela, para terminar o período com estas palavras: que tudo pode, tudo prevê, que compreende todos os espíritos, inteligentes, puro, sutil. A sabedoria penetra com sua pureza, é um vapor da virtude de Deus. Por isso nada há de impuro. Imagem da bondade de Deus, mesmo sendo única, tudo pode, imutável, renova todas as coisas, comunica-se às almas santas e forma os amigos de Deus e os profetas. Tu vistes como José, não por uma cultura humana, mas por uma instrução sobrenatural, sabe ler no livro selado da Virgem Imaculada, e como ele se aproxima das verdades proféticas com a sua visão de um mistério nobre sobre-humano, no qual os outros viam apenas uma virtude. Impregnado dessa sabedoria, que é vapor da virtude de Deus, e uma certa emanação do Onipotente, ele se dirige com espírito seguro no mar desse mistério de graça que é Maria. Aprofunda-se com ela em conversações espirituais, nas quais, mais do que com os lábios, são os seus dois espíritos que falam um ao outro, no sagrado silêncio das almas, onde só Deus ouve as vozes, e só as percebem aqueles que são agradáveis a Deus, porque são seus servos fiéis, e dele estão plenos. A sabedoria do justo, que aumenta pela união e proximidade daquela que é a toda graça, prepara-o para penetrar nos segredos mais altos de Deus e para poder cuidar e defendê-los das insídias do homem e do demônio. Por enquanto, a sabedoria lhe dá um novo vigor. Do justo faz um santo, do santo faz um guardião da esposa e do filho de Deus. Sem faltar com a reverência para com o selo de Deus, ele, o casto, que agora leva a sua castidade até um heroísmo angelical, pode ler a palavra de fogo escrita sobre o diamante virginal, pelo dedo de Deus. Nele lê aquilo que a sua prudência não diz, mas que é muito maior do que o que Moisés leu nas tábuas de pedra. E para que nenhum olho profano, nem de leve, se atreva a tocar no mistério, ele se põe como selo sobre o selo, com o arcanjo de fogo sobre a entrada do paraíso, dentro do qual o Eterno acha as suas delícias, passeando a brisa da tarde, e falando com aquela que é o seu amor, bosque de lírio em flor, aura impregnada de aromas, aragem fresca da manhã, estrela de rara beleza, delícia de Deus. A nova Eva está lá, diante dele, não osso de seus ossos, nem carne de sua carne, mas companheira de sua vida, arca viva de Deus, a qual é recebida por ele de Deus, para que a guarde e a entregue a Deus, tão pura como quando a recebeu. Esposa de Deus, era o que estava escrito naquele livro místico de páginas imaculadas. E quando na hora da prova a suspeita assoviou para ele, para atormentá-lo, como homem e como servo de Deus, sofreu como nenhum outro, pela suspeita de ter havido um sacrilégio. Contudo, essa foi a prova que estava por vir. Por enquanto, neste tempo de graça, ele vê e se coloca ao serviço sincero de Deus. Depois virá a tempestade da provação, como para todos os santos, a fim de serem provados e transformados em cooperadores de Deus. O que se lê no Levítico: diz a Araão, teu irmão, que ele não entre
em momento algum no santuário além do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, porque eu apareço sobre o propiciatório em uma nuvem, e ele poderá morrer, se antes não tiver feito essas coisas. Oferecer um novilho pelo pecado e um carneiro em holocausto. Vestir a túnica de linho e com calças de linho cobrir sua nudez. Com efeito, José entra quando Deus quer e quando Deus quer no santuário de Deus, além do véu que encobre a arca, e sobre a qual paira o Espírito de Deus, e se oferece a si mesmo, oferecendo o cordeiro, holocausto pelo pecado do mundo e expiação por esse pecado. E assim faz, estando vestido de linho e com os seus membros viris mortificados, para abolir a sensualidade, que uma vez, no princípio dos tempos, triunfou, lesando o direito de Deus sobre o homem, mas que agora vai ser calcada no filho, na mãe e no pai adotivo, para reconduzir os homens à graça e reintegrar a Deus o seu direito sobre o homem. E faz isso com a sua perpétua castidade. José não estava no Gólgota? Pensais então que ele não estava entre os corredentores? Em verdade vos digo que ele foi o primeiro dos corredentores, e por isso ele é grande aos olhos de Deus. Grande pelo sacrifício, pela paciência, pela constância e pela fé. Qual fé maior do que a de quem acreditou, sem ter visto os milagres do Messias? Louvor seja dado ao meu Pai adotivo, exemplo para vós naquilo que mais vos falta: pureza, fidelidade e amor perfeito. Ao magnífico leitor do livro selado, instruído pela sabedoria para saber compreender os mistérios da graça, e eleito para guardar a salvação do mundo contra as insídias de todos os inimigos. E assim encerra, com esse ensino, com essa catequese de Jesus, o capítulo 13, que trata do casamento, né, da Virgem com José, dos castos, dos esposos castos. E iniciando, né, o capítulo 14, cujo título é Os Esposos Chegam a Nazaré, onde a Valtorta teve essa visão no dia 6 de setembro de 1944. O céu muito azul de um fevereiro sereno se estende por sobre as colinas da Galileia. São amenas estas colinas que nesta fase da Virgem Menina eu ainda não tinha visto, mas que agora já são tão familiares aos meus olhos, como se eu tivesse nascido entre estas colinas. Na estrada mestra, agora a temperatura está agradável, por causa da chuva que parece ter caído na noite passada. Na estrada não há poeira, nem lama, está firme e limpa como uma rua da cidade, e vai se estendendo por entre duas sebes de espinheiro alvar, em flor. A neve que caiu veio trazendo dos bosques um cheiro levemente amargo, mas depois foi desfeita pelas singularidades aglomerações dos cactos, de folhas grossas e em forma de pequenas pás, todas rígidas e cheias de espinhos, ornadas com as grandes granadas, que são os seus estranhos frutos, nascidos sem pendúculos, mas saído diretamente das folhas, as quais, pela cor e pela forma, me fazem lembrar das profundezas do mar, dos bosques de coral e das medusas ou de outros bichos dos mares profundos. As sebes, cuja função é separar as várias propriedades estendidas em todas as direções, formando um esquisito desenho geométrico cheio de curvas e de ângulos de losangos, quadrados, semicírculos e triângulos, de grandezas e obtusidades incríveis. Um desenho todo borrifado de branco, como uma fita excêntrica estendida ao longo dos campos, como sinal de alegria e sobre a qual voam,
piam e cantam centenas de passarinhos de toda espécie, na alegria do amor ou no trabalho de reconstrução de seus ninhos. Adiante das sebes estão os campos com os trigais jamais crescidos do que os dos campos da Judéia, prados já cobertos de flores. Como uma resposta à nuvenzinha que passam ligeiras pelo céu e que o pôr do sol, que tornou ou róseas ou de um lilás delicado, um roxo pervinca, um opálido azulado, um laranja coral. Assim também as centenas de nuvens vegetais, com suas árvores frutíferas, são brancas, róseas, vermelhas, em todas as nuances das cores branca, rosa e vermelha. Ao suave vento da tarde, as primeiras pétalas das árvores floridas borboleteiam pelo ar e vão caindo, parecendo enxames de pequenas borboletas, à procura do pólen sobre as flores dos campos. Entre uma árvore e outra, nos sarmentos das videiras ainda nuas, nas pontas onde o sol bate, as primeiras folhinhas vão se abrindo aos poucos, ingênuas, assombradas e palpitantes de vida. Plácido em seu ocaso, o sol está para sumir no horizonte, e o céu, já tão bonito em seu azul, torna-se de um azul mais claro, como os raios de sol, de luz. Lá longe está brilhando o branco das neves do Monte Hermon e de outros picos mais afastados. Um carro de boi está indo pela estrada. É o carro que leva José e Maria com seus primos. A viagem está chegando ao fim. Maria olha com aqueles olhos cheios de ansiedade de quem quer conhecer, ou melhor, reconhecer aquilo que ela já viu, mas de que não se lembra mais, e sorri quando alguma sombra de lembrança volta à sua memória e se detém como uma luz que mostra esta ou aquela coisa, este ou aquele ponto. Isabel, Zacarias e José ajudam Maria a se lembrar, mostrando uma elevação do terreno ou uma ou outra casa. Desta forma, Nazaré começa a despontar, estendida por cima das ondulações de uma colina. Olhada pelo lado esquerdo do sol poente, Nazaré nos mostra a cor branca rosada de suas casinhas largas e baixas, com seus terraços sobrepostos. Algumas delas atingidas em cheio pelo sol, parecem estar para pegar fogo, pois a fachada fica tão vermelha com o sol que incendeia até a água dos regos e dos poços rasos, quase sem peitoril, por onde os cântaros com água para a casa e os odres para a horta sobem chiando. Meninos e mulheres aparecem à beira da estrada para olhar o carro. Saúdam José, que é muito conhecido, mas depois ficam perplexos e atemorizados ao verem os outros três. Quando chegam a entrar na pequena cidade, propriamente dita, não encontram mais nenhuma perplexidade nem temor. Muitas pessoas de todas as idades estão na estrada da cidade, sob um arco rústico com flores e folhagens. Mal o carro de boi aponta atrás do cotovelo formado pela última casa, construída enviesada. Ouve-se um trilhar de vozes agudas, acompanhado pelo rumor de ramos e flores agitados. São as mulheres e as crianças de Nazaré que saúdam os esposos. Os homens mais sisudos estão atrás da cerca viva dos cantores, saudando-os com moderação. O carro já foi descoberto, pois tiraram o toldo antes de chegarem à cidade, visto que o sol não mais incomoda. E Maria, assim, tem oportunidade de ver melhor a sua terra natal. Portanto, agora ela também aparece em sua beleza como uma flor, branca e loira como um anjo. Ela sorri com bondade para as crianças que lhe jogam flores e beijos, para as jovens de sua idade, que a chamam pelo nome, para as esposas, para as mães, para as velhas, que a abençoam cantando. Ela faz uma inclinação para os homens e especialmente para um que parece ser o rabino,
ou a pessoa mais influente da cidade. Enquanto isso, o carro continua lentamente pela rua principal, acompanhado durante um bom tempo pela multidão, para a qual aquela chegada foi um agradável acontecimento. Aqui está a tua casa, Maria, diz José, mostrando com o chicote que está em sua mão. Uma casinha que fica precisamente ao pé de uma das ondulações da colina, tendo aos fundos um belo e vasto jardim todo florido, e que termina em um pequeno olival. Do outro lado está a costumeira sebe com o espinheiro alvar e as cactáceas, marcando o limite da propriedade. Os campos que antes pertenciam a Joaquim estão atrás da sebe. Como estás vendo, te restou pouca coisa, diz Zacarias. A doença de teu pai foi longa e se gastou muito com ela. Também se gastou bastante com as despesas para preparar os prejuízos dados por Roma. Estás vendo? A estrada feita pelos romanos levou os 3 principais cômodos da casa, deixando-a muito diminuída, para torná-la mais ampla, sem que fossem necessárias despesas excessivas. Foi aproveitada uma parte do monte onde há uma gruta. Era lá que Joaquim guardava as suas provisões, e Ana aos seus teares. Tu farás aí o que achares melhor. Oh, que seja pouca coisa, não tem importância. Sempre para mim bastará. Eu vou trabalhar. Não, Maria, é José que está falando. Eu é que trabalharei. Tu não farás mais do que tecer e costurar as coisas da casa. Eu estou jovem e forte, e sou teu esposo. Não me faças ficar envergonhado com o teu trabalho. Farei como queres. Sim, neste ponto eu quero. Em qualquer outra coisa, o teu desejo é lei, exceto isto. Chegaram o carro e o carro para. 2 mulheres e 2 homens, respectivamente, com os seus 45 anos, estão à porta, rodeados por muitas crianças e adolescentes. A paz de Deus esteja contigo, Maria, diz um homem mais velho, enquanto uma das mulheres se aproxima de Maria, a abraça e beija. É o meu irmão Alfeu e Maria, sua mulher, e estes são os filhos dele. Vieram de propósito para te fazerem festa e para te dizerem que a casa deles é tua, se quiseres, diz José. Sim, vem, Maria, se te for penoso ficar vivendo sozinha. O campo é belo na primavera e nossa casa fica no meio dos campos em flor. Entre as outras flores, tu serás a mais bela, diz Maria de Alfeu. Eu te agradeço, Maria. Eu iria de muito boa vontade. Irei em alguma oportunidade. Irei sem falta para as núpcias. Mas estou com tanto desejo de ver, de reconhecer a minha casa. Eu a deixei quando ainda era pequena e tinha perdido a sua lembrança. Agora eu a reencontro. Parece-me reencontrar minha mãe, que se foi, e o meu pai, com o eco de suas palavras e o perfume do seu último suspiro. Parece-me não estar mais órfão, porque o tenho de novo ao redor de mim, os abraços destas paredes. Compreende-me, Maria. Maria está um pouco com pranto na voz e nos olhos. Maria de Alfeu lhe responde: Como quiseres, querida. Quero que me consideres irmã e amiga, e também um pouco mãe, porque sou muito mais velha do que tu. A outra mulher vem para a frente. Maria, eu te saúdo. Sou Sara, amiga de tua mãe. Eu te vi nascer. Este é o Alfeu, sobrinho do Alfeu, e grande amigo de tua mãe. O que eu fiz por tua mãe, farei por ti, se quiseres. Estás vendo? A minha casa é a que está mais perto da tua, e a teus campos agora são nossos. Mas se quiseres vir, faze-o qualquer hora. Nós abriremos uma passagem na sebe e estaremos juntas, mesmo se estiver cada uma em sua casa. Este é o meu marido. Eu vos agradeço a todos e por tudo, por todo o bem que desejastes aos meus e desejais a mim.
Que o Senhor Onipotente vos abençoe por isso. As caixas pesadas são descarregadas e levadas para casa. Entram. Agora eu reconheço a casinha de Nazaré como é vista, mais tarde na vida de Jesus Cristo. Como costume, José toma Maria pela mão para entrar na casa. Na entrada, ele lhe diz: Agora, na soleira desta porta, quero de ti uma promessa. Que qualquer coisa que te aconteça ou te suceda, não tenhas outro amigo, outra ajuda para o qual te voltes, a não ser José, e que por nenhum motivo tenhas que ficar te atormentando sozinha. Eu sou tudo para ti, lembra-te disso, e será minha alegria tornar feliz o teu caminho. Pois se a felicidade nem sempre depende de nosso poder, pelo menos nosso tornar-te esse caminho para ti calmo e seguro. Prometo, José. Abrem-se as portas e janelas. Os últimos raios de sol curiosos entram. A Maria tirou o manto e o véu, porque tendo, por enquanto, tirado só as flores de mirto, ainda está com as vestes das núpcias. Sai para o jardim florido e fica olhando, sorri e sempre segura pela mão de José. Dá uma volta pelo jardim. Parece estar tomando de novo posse de um lugar perdido. José fala aos seus trabalhos. Estás vendo? Aqui eu fiz esta cava para receber a água da chuva, pois estas videiras sempre sofrem com o calor. Eu cortei os ramos mais velhos desta oliveira para dar-lhe um novo vigor. Pus no lugar definitivo estas macieiras, porque duas delas já estavam mortas. Mais adiante plantei duas figueiras. Quando elas crescerem, protegerão a casa ao redor do sol e dos olhares dos curiosos. A armação da parreira é a antiga. Nada mais fiz do que mudar os mourões que estavam podres e trabalhar com a tesoura. Espero que esta parreira dê muita uva. E olha aqui, enquanto o leva, orgulhoso, para a encosta que se ergue atrás da casa, cercando o pomar do lado norte. Aqui escavei uma pequena gruta, reforçando-a para que quando estas plantinhas pegarem, fique quase igual àquela que tinhas. Falta a nascente, mas eu espero trazer até aqui um fio de água da nascente. Vou trabalhar nas longas tardes do verão, quando eu vier te ver. Mas como? Diz Alfeu. Não ireis casar-vos neste verão? Não. Maria quer fiar os tecidos de lã, as últimas coisas que estão faltando para o enxoval. E eu estou contente que seja assim. Maria é tão jovem que esperar um ano ou até mais não é nada. Enquanto isso, ela se vai acostumando com a casa. Ora, ora, tu sempre fostes um pouco diferente dos outros e ainda continuas o mesmo. Não sei se poderia haver alguém que não tivesse pressa em ter por mulher uma flor como Maria. E tu ainda queres esperar meses? Alegria longamente esperada é a alegria mais intensamente gozada, responde José com um amável sorriso. O irmão encolhe os ombros e pergunta: E então, quando achas que sairá o casamento? Quando Maria fizer 16 anos, depois da festa dos tabernáculos. Assim serão doces as tardes de inverno para os novos esposos. E sorri outra vez, olhando para Maria. É um sorriso suave que faz parte de uma combinação secreta. Faz parte de uma castidade fraterna e consoladora. Depois José retorna ao seu passeio. Este é o quarto grande do lado do norte. Se achas bom, dele farei a minha oficina, quando vier aqui. Ele está perto da casa sem fazer parte dela, assim não perturbarei ninguém, fazendo barulho ou desordem. Mas se quiseres de outro modo... Não, José, está muito bem assim. Tornam a entrar em casa e acendem as lâmpadas. Maria está cansada, diz José. Deixemo-la descansar com os primos. Todos se despedem. José fica ali ainda alguns minutos e fala com Zacarias em voz baixa.
Teu primo deixa comigo Isabel por algum tempo. Estás contente? Eu sim, porque ela vai te ajudar, para que te tornes uma perfeita dona de casa. Com ela poderás pôr em ordem, como gostas, as tuas coisas e as tuas alfaias, e eu virei todas as tardes também para te ajudar. Com ela poderás ir comprar lã e o mais que for preciso. Eu responderei pela despesa. Lembra-te que prometestes me procurar para tudo. Adeus, Maria. Dorme o primeiro sono nesta tua casa, e ao anjo de Deus torne o teu sono tranquilo. O Senhor esteja sempre contigo. Adeus, José, que tu também estejas sob as asas do anjo de Deus. Obrigada, obrigada, José, por tudo. Na medida que eu puder, vou te dar, com o meu amor, uma compensação ao teu amor por mim. José saúda os primos e sai. E com isto cessa a visão. Então aqui cessa mais um capítulo, e nesse capítulo 14 é só a narração, não tem conversa, né? Não tem catequese, não tem ensino de Jesus. Então, para isso, já vou aqui entrar no capítulo 15 para encerrar aqui essa parte. O capítulo 15 é como conclusão do pré-evangelho. Então, essa primeira parte aqui termina esse pré-evangelho. Foi narrado, escrito pela Valtorta no dia 6 de setembro de 1944. E nesse aqui é Jesus que vem falando. Jesus diz: o ciclo terminou. E com este ciclo tão doce e suave, o teu Jesus te fez sair, sem sobressaltos, para fora do tumulto destes dias, como um menino enfaixado em lãs macias, colocado sobre fofas almofadas. Tu também fostes enfaixada por estas felizes visões, para que não sentisses nem terror, com terror a ferocidade dos homens, que se odeiam em vez de se amarem. Não poderias mais suportar certas coisas. Eu não quero que morras por causa delas, mas tomo conta da minha porta-voz. Está para terminar no mundo a causa pela qual as vítimas foram torturadas por todo tipo de desespero. Também para ti, Maria, cessa. Por isso, o tempo do tremendo sofrimento causado por razões tão diferentes do teu modo de entender. Não cessará o teu sofrimento, pois és vítima. Mas uma parte dele, sim, essa parte cessa. Depois chegará o dia em que eu te direi, como disse a Maria de Magdala, quando estava morrendo: repousa, agora é teu tempo de repousar. Dá-me teus espinhos, agora é tempo de rosas. Repousa e espera. Eu te abençoo, bendita. Isto eu te dizia, e era uma promessa que tu não chegastes a compreender, quando estava chegando o tempo em que terias ficado mergulhada, revolvida, acorrentada, repleta até o mais profundo do teu ser com espinhos. Eu te repito isto agora, com uma alegria que só o amor que eu sou é capaz de fazer experimentar, ao cessar uma dor de um filho querido. Isto eu te digo agora, quando cessa aquele tempo de sacrifício. Eu que sei, te digo, para o mundo que não sabe, para a Itália, para Viareggio, esta pequena aldeia a qual tu me levastes. Medita o sentido destas palavras. Medita no agradecimento que se deve ao holocausto, pelos sacrifícios dele. Quando eu te mostrei Cecília, a virgem esposa, te disse que ela se impregnou dos meus perfumes, arrastando o marido, o cunhado, os escravos, os parentes e amigos. Tu não sabes, mas eu que sei, te digo que fizestes a parte de Cecília neste mundo enlouquecido. Tu te saciastes de mim, da minha palavra. Levaste os meus ideais entre as pessoas, das quais as que são melhores compreenderam estes ideais, surgindo muita gente atrás de ti, oferta como vítima.
A partir daí, portanto, não aconteceu uma ruína completa de tua pátria ou dos lugares que a ti são tão caros, porque tantas hostias se consumaram seguindo o teu exemplo e o teu ministério. Obrigada, bendita, mas continua ainda. Tenho muita necessidade de te salvar, de salvar a terra, de comprar de novo a terra, e as moedas sois vós, como vítimas. A sabedoria que instruiu os santos e te instruiu com um magistério direto, te eleve sempre mais a compreender a ciência da vida e colocá-la em prática. Levanta tua pequena tenda junto à casa do Senhor. Finca as tuas estacas da tua própria morada, na morada da sabedoria, sem saíres nunca mais dela. Repousarás debaixo da proteção do Senhor, que te ama, como um passarinho por entre os ramos em flor. E ele será teu abrigo contra todas as intempéries espirituais, e estarás na luz da glória de Deus, do qual descerão para ti palavras de paz e de verdade. Vai em paz, eu te abençoo, bendita. Então aqui Jesus vem falando em relação da conclusão desse pré-evangelho. E não se refere praticamente a nada do que foi narrado ali na visão, mas ele vem aqui, né, agradecendo a Valtorta por ela ser alma vítima, e fala um pouco dessa realidade das almas vítimas. E terminando essa parte de Jesus, vem Nossa Senhora aqui falar para a Valtorta. Logo depois, Maria diz, né, aqui é Maria Santíssima dizendo para Maria Valtorta: a Maria, o presente da mãe, para a sua festa, uma porção de presentes. E se algum espinho estiver entremeado com eles, não te lamentes ao Senhor, que te amou como poucos. Eu te havia dito desde o princípio: escreve sobre mim, toda pena tua será consolada. Estás vendo que era verdade. Este dom estava reservado a ti neste tempo de agitação, porque não cuidamos apenas do espírito, mas também da matéria, que não é rainha, mas uma serva sutil ao espírito, uma serva útil ao espírito, a fim de que ele possa cumprir a sua missão. Sê grata ao Altíssimo, que para ti é verdadeiramente Pai, até mesmo no sentido afetivo e humano, afagando-te com êxtases suaves para ocultar o que poderia assustar-te. Procura querer-me bem sempre. Eu te mostrei os segredos dos meus primeiros anos. Agora sabes tudo de mim como mãe. Procura querer-me bem como filha e como irmã, na qualidade de vítima. Ama a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo com perfeição de amor. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que passa pelas minhas mãos, perfuma-se com o meu amor materno, desça e repousa em ti. Que sejais sobrenaturalmente feliz. Então aqui Nossa Senhora vem agradecendo também, ela também vem agradecendo a Maria Valtorta, e se encerra essa primeira parte do Evangelho como me foi revelado, e a partir daqui vai vir a Anunciação. Então essa primeira parte onde narra ali Maria, onde aparece Maria, né, desde o seu nascimento, que a gente viu lá desde o primeiro capítulo, desde a gravidez de Ana, né, o nascimento, a entrega no templo, a vida dela no templo, depois o casamento com José, a ida, né, de volta a Nazaré, a chegada a Nazaré, e aqui conclui esse pré-evangelho, e depois no próximo vídeo a gente já vai iniciar com a Anunciação, e aí já inicia essa parte onde Jesus entra na fita aqui. Então nesse momento nós louvamos e agradecemos ao Senhor por nos mostrar, por transmitir através dessas visões que deu a Valtorta mais informações, mais clareza a respeito, né, de tudo o que aconteceu na sua vida desde o início, né, desde a vida inicial de sua mãe. Então, louvado, bendito seja o nome de Jesus Cristo e de sua mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados.